tiraram da reunião? Foi isso mesmo? Vocês me derrubaram? Que como eu De tô forma alguma, de forma alguma. Aqui apareceu, você foi retirada da reunião, ainda bem que fica gravado. Eu só vou De falar forma alguma. Então, deixa eu só concluir a minha fala, por gentileza. Pois não. O que consta na lei aí, quando se fala de com ou sem fins lucrativos, isso vai fazer com que todas as empresas, e o senhor presidente é representante de empresas, vai fazer com que todos os MEIs, vai fazer com que todas as ONGs e OCIPs não possam, posteriormente, pleitear verbas do fundo, porque existe uma confusão ali feita por eles, que é entes com fins lucrativos e projetos sem fins lucrativos. Tá? Isso pode, se a gente colocar entes sem fins lucrativos, significa que todas as empresas, todas as ONGs, todos os MEIs que são com fins lucrativos não possam sequer pleitear verba do fundo, mesmo que os projetos deles sejam sem fins lucrativos. Então, o que nós estamos fazendo aqui são duas coisas. Uma, impedindo que todos aqueles que trabalham com fins lucrativos, mas que podem apresentar projetos sem fins lucrativos para o fundo, não possam mais, se for votado isso agora, que é contraditório ao que a comissão de lei manteve na lei. Tá? E outra questão é, essa situação nós estamos com o tempo estourado, vamos aguardar o doutor Lucas e, após isso, a senhora volta a falar, por favor. Não com alteração de fundo. Obrigada. Dani, por favor, você pode chamar o doutor Lucas para fazer uma explanação sobre o motivo da reunião? Bom, acho que a gente tem que seguir como a gente havia proposto aqui e fazer a leitura, certo? Eu vou pedir para alguém eu não sei se a Zaira está aí, se alguém puder fazer o cronômetro do que a gente propôs, né? Eu vou fazer a leitura e aí a gente depois tem 15 minutos. Eu estou aqui, Dani. Obrigada. Zaira, você pode fazer isso para a gente? Faço sim, pode deixar. Só estipula aí o tempo que... Então, tudo bem. Eu vou fazer, então, a leitura, vou tentar ser bem breve. E aí, depois, o Lucas tem 15 minutos de fala, tá bom? Ok. Perfeito. Tá bom. Vamos prosseguir. Vamos lá, Lei Complementar 398, proposta de alterações e ajustes. Texto original, artigo 56, são receitas do Fundo Municipal de Cultura, FMC, 1. Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual LOA, do município de Taubaté e seus créditos adicionais. 2. Transferências federais e ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura, FMC. 3. Contribuições de mantenedores. 4. Produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como a arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais, sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural. 5. Doações e legados nos termos da legislação vigente. 6. Transferências de recursos a qualquer título de terceiras entidades, inclusive organismos internacionais. 7. Reembolso das sessões porventura realizadas por meio de Fundo Municipal de Cultura, FMC, a título de financiamento reembolsável, conforme artigo 60, inciso 2º, observados critérios de remuneração que no mínimo lhes preserve o valor real. 8. Retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos porventura realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC. 9. Empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades. 10. Devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais
custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, SMFC. 11, saldos de exercícios anteriores. 12, outras receitas legalmente incorporáveis que vierem a ser destinadas. O texto, a proposta de alteração é de que sejam revogados os textos de 7, 8 e 9. Revogação das alíneas 7, 8 e 9 e justificativa. São procedimentos típicos de financiamento reembolsável, empréstimos ou atividade com finalidades lucrativas, o que contraria e não se coaduna com a natureza orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Tá? Agora o artigo 57. O Fundo Municipal de Cultura, FMC, será administrado pela Secretaria de Administração e Finanças e pela Secretaria de Turismo e Cultura, na forma estabelecida no regulamento, e deverá apoiar projetos culturais através de editais específicos por meio de recursos não reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública. Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura não poderão ser utilizados para despesas de manutenção administrativa do Poder Executivo Municipal, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos de bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo. O texto alterado ficaria: artigo 57, o Fundo Municipal de Cultura será administrado pela Secretaria de Turismo e Cultura, então retira a Secretaria de Administração e Finanças, né? Na forma estabelecida do regulamento, e deverá apoiar projetos culturais através de editais específicos por meio de recursos não reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais sem fins lucrativos, apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública. O parágrafo único é revogado. Justificativas. 1. O Fundo Municipal de Cultura é vinculado à Secretaria de Turismo e Cultura e sua administração é privativa desta secretaria. A Secretaria de Administração e Finanças não participa da administração de fundos de nenhuma secretaria municipal. 2. Os recursos dos fundos municipais são recursos orçamentários e não devem ser aplicados em entidades com fins lucrativos. Texto original agora do artigo 58. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura, FMC, com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou alocação de equipamentos, bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar 5% de suas receitas, observando o limite fixado anualmente por ato no CMPC. O texto alterado. Os custos referentes, artigo 58, os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura, com planejamento, estudos, acompanhamentos, avaliação e divulgação de resultados, serão atendidos pelas dotações orçamentárias de manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura. Parágrafo único. As despesas com a alocação de bens necessários ao cumprimento dos objetivos do fundo não poderão ultrapassar o limite de 5% do montante de suas receitas e também serão atendidos pelas dotações orçamentárias da Secretaria. Justificativa. As despesas diretas e indiretas com a gestão do fundo podem ser suportadas de forma legal pelas dotações de manutenção e investimentos da própria Secretaria, que passa a ter um controle efetivo e direto sobre elas, ficando os recursos do fundo destinados somente para aporte aos projetos aprovados. Nota: se a Secretaria considerar conveniente que a fixação de limite anual para montante dessas despesas seja feita pelo CMPC, Conselho Municipal de Política Cultural, deverá incluir esta atribuição nos itens de competência deste Conselho.
Agora, texto original do artigo 59. O Fundo Municipal de Cultura financiará, por meio de editais próprios e específicos, projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e direito privado, com ou sem fins lucrativos. Inciso 1º, poderá ser dispensada a contrapartida do proponente no âmbito de programas setoriais definidos pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. Segundo, nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar que dispõe de recursos financeiros, de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal de Cultura, ou que está assegurada a obtenção de financiamento de outra fonte. Terceiro, os projetos culturais previstos no CAPT poderão conter despesas administrativas de até 10%, excetuados aqueles apresentados por entidades que poderão conter despesas administrativas de até 15% de seu custo total. A proposta de alteração do artigo 59, o Fundo Municipal de Cultura, através de editais específicos, subsidiará projetos culturais sem fins lucrativos apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e direito privado sem fins lucrativos. A proposta também é de revogação dos incisos 1º, 2º e 3º, e a justificativa: os recursos orçamentários não são utilizados em projetos com fins lucrativos. Texto original do artigo 60. Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura, com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura. Inciso 1º, o aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto nesse artigo não gozará de incentivo fiscal. E segundo, a concessão de recursos financeiros materiais ou de infraestrutura pelo Fundo Municipal de Cultura será realizada através de editais específicos e formalizada por meio de convênios e contratos específicos. A proposta de alteração do artigo 60 e seu inciso 1º é a revogação do artigo 60 e do inciso 1º e a transformação do inciso 2º em artigo. Então, ficaria artigo 60, a concessão de recursos financeiros materiais ou de infraestrutura pelo Fundo Municipal de Cultura será realizada através de editais específicos e formalizada por meio de convênios. A justificativa é que não é legal o aporte de recursos de terceiros e ainda mais com fins lucrativos, em uma estrutura orçamentária como o fundo para apoio compartilhado de atividades. Isso será possível em uma estrutura negocial fora da área orçamentária. O texto original do artigo 76. O município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura para uso como contrapartida de transferência nos fundos nacional e estadual de cultura. Inciso 1º, os recursos oriundos de repasses dos fundos nacional e estadual de cultura serão destinados a 1. Políticas, programas, projetos e ações previstas nos planos nacional, estadual ou municipal de cultura. 2. Para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo município por meio de seleção pública. Inciso 2º, a gestão municipal de recursos oriundos de repasses do Fundo Nacional e Estadual de Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Cultura. O texto alterado do artigo 76 é a revogação do CAPT do artigo 76 e a transformação do inciso 1º em artigo e a transformação do inciso 2º em parágrafo único. Então, ficaria artigo 76. Os recursos oriundos de repasse dos fundos nacional e estadual de cultura serão destinados a 1. Políticas, programas, projetos e ações previstas nos planos nacional, estadual ou municipal de cultura. 2. Financiamento de projetos culturais escolhidos pelo município por meio de seleção pública. E parágrafo único. A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos fundos nacional e estadual de cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Cultura. A justificativa é a contrapartida, quando exigida em convênios e transferências de recursos destinados à execução de projetos, atualmente se transfere a comprovação de
existência de dotações específicas de disponibilidade de recursos próprios, de pessoal e ou equipamentos, ou mesmo aplicações nos projetos de percentuais de recursos próprios previamente estabelecidos. Não é nada habitual o depósito prévio de recursos próprios como contrapartida de transferência. O texto original do artigo 78. Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura depositados em conta específica e administrados pela Secretaria de Turismo e Cultura e pela Secretaria de Administração e Finanças sob fiscalização do Conselho Municipal de Cultura. Inciso 1º, os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura serão administrados pela Secretaria de Turismo e Cultura em conjunto com a Secretaria de Administração e Finanças. Inciso 2º, a Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de Administração e Finanças acompanharão a conformidade com a programação aprovada para aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao município. Texto da lei alterado seria alteração de texto do artigo, revogação do inciso 1º e transformação do inciso 2º e parágrafo único com a alteração do texto. Então, ficaria artigo 78, os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura serão depositados em conta bancária específica e administrados pela Secretaria de Turismo e Cultura sob fiscalização do Conselho Municipal de Cultura. Parágrafo único, a Secretaria de Turismo e Cultura acompanhará a conformidade da programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados pela União. Justificativa, a Secretaria de Administração e Finanças não administra e nem acompanha a destinação e aplicação dos recursos do fundo, funções que são realizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura. E aí, a gente tem ainda dentro do mesmo processo, uma fala encaminhada pela Secretaria à Procuradoria-Geral do município, que diz: trata-se de revisão dos dispositivos da Lei Complementar 398 de 24 de 6, visando a proposição de ajustes e eliminação de eventuais impropriedades. Tal estudo foi proposto pela Secretaria de Administração e Finanças, tendo participação ativa desta Secretaria, restando agora apresentarmos para aprovação do Conselho Municipal de Cultura. Contudo, esta Secretaria diverge da redação final dada aos dispositivos do artigo 57 e 59, no tocante à apresentação de projetos culturais sem fins lucrativos serem apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado sem fins lucrativos. Entendemos que o projeto cultural apresentado seja sem fins lucrativos, ou seja, não pode o proponente que apresentou um projeto artístico para 2 apresentações teatrais no Teatro Metrópole, sendo contemplado com determinado recurso público previsto em edital do fundo, ainda querer cobrar ingressos dos espectadores, vez que a Secretaria de Turismo e Cultura só pode apoiar ações e eventos que acontecerão em locais públicos, tendo, portanto, entrada atendendo assim a comunidade e se caracterizando como evento público de disseminação da cultura e turismo de nosso município. Porém, a mesma regra não se aplica aos proponentes do projeto, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, vez que, se assim fosse, nenhum artista ou empresa cultural poderá apresentar projetos, sobrando apenas as organizações sociais ou associação sem finalidades lucrativas o fazerem, o que, sem sombra de dúvidas, ao nosso entender, não é o objetivo deste dispositivo que visa o fomento e a inclusão artística. Diante do exposto e após a controvérsia redacional instaurada, submetemos a apreciação de Vossa Senhoria para o fim de avaliar quais dos posicionamentos se mostram mais adequados ao caso concreto. Taubaté, 15 de julho de 2020. Quem assina esse documento é o senhor Lucas da Silva Ferreira Costa e o senhor José Ferreira Silva. E aí a gente convida o senhor Lucas a fazer uma explanação dele. A gente tem 15 minutos, peço que a Zaira possa fazer o cronometrar esse tempo. Pode deixar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim.
Estamos. Antes de me apresentar, eu acho prudente fazer esclarecer três apontamentos que foram trazidos neste conselho. O primeiro deles se diz respeito ao projeto já discutido pelo Conselho de Cultura, do qual eu fui informado. O que eu posso dizer é que, como é um projeto, esse projeto ainda tem que passar pelo crivo da análise dos órgãos técnicos da prefeitura. O Conselho fez a sua visão sobre alguns pontos do sistema, e esses pontos vão ter que ser passados pelos órgãos de análise aqui da prefeitura. Então, uma vez feito a plenária, se autua esse processo, e o próximo passo é passar, no caso, como é de competência da pasta da Secretaria de Turismo e Cultura, a Secretaria de Turismo e Cultura vai se manifestar sobre aqueles pontos. Se houver alguma questão que envolve a área especializada de outra secretaria, por exemplo, se houver alguma questão financeira, a Secretaria de Finanças irá se manifestar sobre os pontos ali invocados. Então, o que me parece é que esse projeto que ora está sendo debatido, já houve esse crivo, já passou pela análise técnica dos órgãos da prefeitura. Então, já foi superada essa etapa. Agora está sendo está sendo submetido à análise, leitura e aprovação do Conselho de Cultura. O mesmo irá acontecer com qualquer projeto que seja oriundo de conselhos. Os projetos, eles nascem dos conselhos, mas tem que passar pelo crivo desses órgãos técnicos. Então, o que é importante deixar claro é que não se pode misturar esses projetos. Esse projeto, ora apresentado, ele já passou por esse crivo, por essa análise desses órgãos técnicos. Agora está sendo está sendo submetido à apreciação do Conselho. O que foi feito pelo Conselho vai ter que necessariamente passar pela análise desses órgãos técnicos. Então, eles não estão no mesmo tempo. Eles não se encontram no mesmo tempo. Então, se houver realmente questões já trazidas nesse projeto elaborado pelo Conselho, que sejam as mesmas que nós apresentamos agora, mesmo assim, eles vão ter que eles vão ter que passar pelo crivo desses órgãos técnicos. Então, por isso que esse projeto já superou essa etapa do crivo da análise técnica. Então, por isso que, ao meu ver, ele está um pouco mais adiantado. Uma outra coisa que foi colocada foi sobre a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, realmente, ela traz que, preferencialmente, esse dinheiro cairá nos fundos, e, na falta desses fundos, cairá nos órgãos ou entidades de gestão cultural. O problema é que, no município, o município aqui, em conversa que nós já tivemos com alguns procuradores, eles não entendem a Prefeitura Municipal de Taubaté como órgão. Eles entendem que, por exemplo, uma secretaria seria um órgão. Só que a nossa secretaria, ela não tem competência administrativa e financeira, ela não tem CNPJ próprio. Então, ela é uma secretaria travestida de departamento, onde existe um CNPJ apenas. Então, o CNPJ, a personalidade jurídica é só da prefeitura. Por isso, eles não entendem que a prefeitura, que esse dinheiro iria para o fundo, iria para uma conta aberta administrada pela prefeitura, e sim pela secretaria, se a secretaria tivesse autonomia financeira. Como ela não é autonomia financeira e política, como ela não tem, então não se dá para colocar esse dinheiro como a prefeitura sendo um órgão. E entidades, nós não possuímos uma entidade da prefeitura. A prefeitura não possui uma fundação cultural,
A prefeitura não possui, então também não se daria. Então a única solução que se mostra viável nesse momento é a gente constituir o Fundo Municipal de Cultura. E uma última análise, antes de eu entrar na minha explanação, seria com base nos sem fins lucrativos. Eu acho que ficou claro a nossa explicação, que nós somos contrários à redação que está aqui, do ponto de vista que coloca pessoas físicas, jurídicas, de direito público e privado, sem fins lucrativos. O que a gente espera é que o Conselho possa aprovar, suprimindo esse texto. Porque os projetos, sim, eles são apresentados sem fins lucrativos, uma vez que os projetos são de iniciativa privada, mas a partir do momento que eles se inscrevem num edital público, ele acaba ficando revestido pelo manto do interesse público e, portanto, não se pode ganhar em duplicidade. Então, os projetos, sim, são sem finalidades lucrativas, porém, as pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, com finalidade lucrativa. Então, esses sem fins lucrativos, seria interessante o Conselho analisar e suprimir, tirar essa palavrinha sem fins lucrativos para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, feito esse primeiro início de fala, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou funcionário público de carreira, formado em Direito, advogado, formado também em Gestão Pública e, recentemente, em Gestão de Turismo. E nos últimos 2 anos, sou conselheiro titular do Conselho Municipal de Turismo. Eu vou fazer um paralelo entre o que foi enfrentado pelo Conselho de Turismo e o que está sendo enfrentado agora pelo Conselho de Cultura. É importante mencionar que, de forma muito semelhante, o Contur, numa segunda-feira, mais precisamente no dia 29 de junho de 2020, se reuniu em sessão extraordinária para analisar, após estudo técnico realizado pela equipe financeira da Prefeitura, os apontamentos referentes às impropriedades contidas na lei que instituiu o Funtur, que é a Lei 39.090 de 2006. Tais apontamentos, segundo essa equipe técnica, não se coadunam com a natureza dos fundos municipais, muito semelhante com o que está sendo enfrentado agora. E o Contur, naquele momento de análise, de leitura das fundamentações técnicas financeiras invocadas e deliberação da matéria, entendeu que não se pode rebater estudo técnico com opinião, uma vez que no Conselho não havia pessoas formadas em ciências contábeis, em gestão financeira, ciências econômicas. Então, nós entendemos, através de uma leitura, que os apontamentos estavam de acordo com o que se espera de um fundo, e a equipe técnica financeira da Prefeitura, no nosso entender, tinha e tem competência e propriedade para tratar de matérias legislativas que envolvem questões financeiras. E o resultado foi que, por unanimidade de votos, não só o Contur aprovou as modificações / correções, como aprovou uma nova minuta de projeto de lei para o Funtur, projeto este que já foi protocolado na Câmara Municipal desde o dia 13/7/2020, sob o número de projeto de lei ordinária 66 de 2020. Terminado esse breve paralelo, trago uma informação a vocês. O Sistema Municipal de Cultura, que é a Lei Complementar número 398, de 24 de novembro de 2016, possui cerca de 85 dispositivos. Importante notar que esse projeto, ora apresentado, visa apenas e tão somente sanar impropriedades técnico-financeiras contidas em 7 dispositivos,
mais precisamente previstos no título 2 do capítulo 8 do Fundo Municipal de Cultura, artigos 56, incisos 7, 8 e 9, artigo 57, artigo 58, artigo 59 e 60, título 3 do financiamento, capítulo 1 dos recursos e artigo 76 e capítulo 2 da gestão financeira, artigo 78. Como é sabido, a lei do Sistema Municipal de Cultura é uma conquista da classe artística de nosso município, que durante anos se reuniram e, como sociedade civil organizada, elaboraram e levaram à discussão tal projeto na Casa de Leis de nosso município. Contudo, antes desse projeto ser submetido à análise dos vereadores, a minuta de projeto chegou para análise da Secretaria de Finanças, em meados de 2015, e em 2 processos, os de número 21.084, folhas 64 a 66, e o processo número 63.819 de 2015, folhas 64 a 67, respectivamente, tanto a diretora de contabilidade, Heloísa, quanto a secretária de finanças, Odila, apontaram impropriedades quanto a alguns dispositivos técnico-financeiros previstos no bojo deste até então anteprojeto. Porém, mesmo com a competência técnica da área financeira de nosso município para tratar de matérias legislativas que envolvem questões financeiras, tais apontamentos não foram levados a efeito e o projeto de lei foi aprovado à revelia dos apontamentos ora realizados. O resultado disso, todos nós sabemos, 4 anos depois da aprovação dessa lei e ainda não temos um Fundo Municipal de Cultura positivado, por causa dessas impropriedades. E não foi por falta de vontade, pois muitas reuniões de membros, tanto da CETUC quanto do Conselho de Cultura da gestão anterior, foram realizadas visando tentar instituir esse fundo. Porém, a argumentação defensiva da equipe financeira toma por base exatamente esses dispositivos que ora estão sendo levados à discussão desse plenário. O que esse projeto pretende é somente sanar impropriedades, algumas delas, como já mencionados, apontadas em 2015, que dizem respeito tão somente à seara financeira dessa lei. Visto que a competência da equipe financeira da prefeitura se esgota neste campo de ação. Nenhum dispositivo que envolve direitos culturais, políticas públicas de cultura, princípios do Sistema Municipal de Cultura, sua estrutura, suas instâncias de articulação, pactuação, deliberação, seus instrumentos de gestão ou dispositivos que tratam o Plano Municipal de Cultura, dos sistemas setoriais, entre outros, estão sendo motivo de discussão. Porém, se o fossem, teriam que ser idealizadas por pessoas com expertise na área artística, após um estudo técnico fundamentado. Um ato normativo, seja ele decreto ou minuta de projeto, como é o caso, quando envolvem assuntos de competência de secretarias especializadas, por exemplo, no caso da Secretaria de Finanças, como é o caso, para não incorrerem em equívocos técnicos, tem que ser construído com auxílio dessas, o que não aconteceu com essa lei do Sistema Municipal de Cultura. Repito, a equipe financeira da prefeitura apenas propôs correções nas esferas de competência técnica que lhes são pertinentes. Conselheiros de cultura da sociedade civil e do poder público, espero que esse dia entre para a história positiva da nossa cultura. E, finalmente, consigamos dar um passo definitivo para positivar esse fundo, que terá não só importância neste momento, por conta da Lei Aldir Blanc, mas também terá importância ímpar para os próximos anos, como mecanismo de financiamento público da cultura no âmbito do município de Taubaté. Termino a minha fala com uma frase que diz: tem gente que amaldiçoa a escuridão, e tem gente que acende uma vela. Que vocês possam ser hoje os que irão acender essa vela. Escolham um caminho, o qual esperamos que seja pela concretização do fundo. Que esse caminho no futuro
vai ajudar a concretizar todos os outros dispositivos previstos nessa lei. Obrigado. Obrigada, Lucas. Dimas, o seu microfone está fechado. Muito obrigado, doutor Lucas, pelo seu pronunciamento. Agora nós vamos passar para os questionamentos por parte dos conselheiros que se inscreveram no chat. Caso não tenhamos nenhuma solicitação de questionamento, então nós daremos início à votação. Com a palavra, Ângelo, lembrando que nós temos 2 minutos, por gentileza. Um minuto, Dimas. Eu não... Na verdade, o pessoal está até falando muito aqui no chat. Eu acho que deveria diminuir, deixar, né, deixar aqui para as coisas várias, como, por exemplo, que não tem... Dani, está muito baixo, muito baixo. Oi. Oi. Estão me ouvindo melhor? Tô, melhorou. Muitas manifestações paralelas aqui no chat, e aí eu pediria para o pessoal deixar, porque tem muita gente que não tem microfone, que precisa se manifestar somente pelo chat. Então, vamos tentar que a movimentação aqui fique menor, e também porque a gente precisa de colocar as inscrições. Então, eu não vi nenhum inscrito anteriormente. Entendo que o primeiro a se inscrever foi o Ângelo, e em seguida a Nara. Como a gente colocou ali na proposta, vamos pedir então para que cada um tenha 2 minutos de manifestação, e aí eu peço novamente a Zaira que faça o controle desse tempo, por favor. Pois não. Com a palavra, Ângelo, por gentileza. Antes de começar o tempo, eu peço só, como não teve outras inscrições e nós teríamos espaço para 8 inscritos, eu peço que os senhores sejam um pouco tolerantes caso a gente passe 2 minutos, pode ser? Pode ser. 1 minuto Obrigado. a mais. Obrigado. Obrigado, Lucas, pelas falas. É muito importante quando a gente vê alguém tão qualificado vir falar com a gente, especialmente quando ele se apresenta dessa maneira, com todas as suas qualificações, com todo o seu estudo, todo o seu empenho. Não é uma praxe aqui no nosso conselho a gente fazer isso, né, e tentar desqualificar o outro apresentando as nossas qualidades, né? Mas, se for preciso, eu posso atualizar o meu currículo Lattes e passo para o senhor dar uma analisada depois. Ainda assim, esse processo todo, ele veio com os... Eu vou retomar uma argumentação que eu fiz anteriormente. Esse processo ele iniciou em março do ano passado. E desde março do ano passado, os mesmos argumentos foram amplamente discutidos por uma equipe que teve apoio técnico, né? A prefeitura ela se mostrou interessada em participar desse processo. Inclusive, muitos dos apontamentos que foi discutido em reunião pública, a prefeitura se mostrou disposta a levar em consideração. Só que essa resposta por parte da prefeitura nunca veio. O Conselho fez a sua parte. Né? O Conselho acendeu essa vela no meio da escuridão. Eu espero que os senhores não sejam responsáveis por apagar essa vela, né? Então, o que a gente está propondo aqui é que vocês leiam aquilo que a gente mandou, né? Vocês façam essa análise e a gente coloque essa discussão em pauta o quanto antes, porque tudo isso já foi discutido. Isso tudo é baseado em lei federal. A lei federal coloca exatamente os termos que a gente colocou na nossa proposta de lei. E na nossa proposta de lei, os entes privados com fins lucrativos, eles podem participar desse processo todo.
eu não sei se a prefeitura tem a pretensão de dizer que a União está equivocada. Eu não sei se a Prefeitura Municipal de Taubaté tem a pretensão de dizer que a União não tem técnicos competentes em elaboração de projetos de lei e propostas de lei. Eu não sei se a Prefeitura Municipal de Taubaté pretende dizer que a União não é competente. Eu julgo que eu esteja fazendo uma interpretação equivocada, eu assim espero. Mas esse estudo feito ao longo do tempo, ele foi provocado pela Prefeitura a partir de um apontamento que já foi feito também pelo Conselho Municipal de Cultura. Não é verdade que algumas coisas foram feitas à revelia da Secretaria de Finanças ou da Secretaria de Turismo e Cultura. Não foi a sociedade civil que colocou o texto que a Secretaria... Já passou os 3 minutos. Conselheiro, 3 minutos, por favor, pode prosseguir para o encerramento. Posso prosseguir. Então, não é verdade que nós colocamos isso no texto. Isso foi uma imposição da Prefeitura, isso não foi feito pela sociedade civil, e eu espero carinhosamente que vocês sejam atentos a tudo que esse conselho historicamente vem construído e não desfaçam aquilo que foi construído coletivamente entre prefeitura e conselho municipal de uma hora para outra. E por último, só rapidamente a última informação, espero que vocês conheçam as resoluções do CODIVAP. O CODIVAP já deu uma nota técnica dizendo que todos os municípios do Brasil, sem exceção, vão receber os recursos da Aldir Blanc, independente da sua condição. Então, leia, atenta às notas. O nosso município é conveniado ao CODIVAP, espero que vocês estejam acompanhando tudo que está sendo feito. E eu vou só para fechar agora mesmo, vou recorrer a uma fala do Célio Turino ontem. Nós queremos somar, nós queremos construir juntos. Se os órgãos públicos não têm a dimensão do que é o fazer cultural, isso não é um problema dos fazedores de cultura, isso é um problema dos gestores. Então, a gente pede que vocês observem qual é a realidade dos fazedores de cultura e qual é a realidade desse ambiente que a gente está discutindo agora. Então, eu peço que vocês, nesse dia histórico, não apaguem uma história que foi construída com tanto vigor por esse conselho. Ok, conselheiro, muito obrigado pelo seu pronunciamento. Ô Dimas, agora, oi. O Ângelo fez uso de 4 minutos. Podemos dar 4 minutos para a Nara também? 3 minutos e se ela exceder, mais 1. Ok? Tá bom. Tá ok. Com a palavra, conselheira Nara. Bom dia a todos. Na realidade, tudo que eu tinha para falar eu já falei, então eu não vou ceder o tempo. Eu enviei aqui para vocês a norma técnica que o Ângelo comentou, está no chat, tá? Enviei também no grupo de WhatsApp as determinações do Ministério de Turismo e Cultura, onde agora está a Secretaria de Cultura, né, federal. Também tem o link para a legislação Aldir Blanc. A minha única consideração é a seguinte: está existindo uma grande confusão em relação à autonomia financeira da CETUC e a alteração de lei do Conselho do Sistema Municipal de Cultura. Eu concordo com o Ângelo, também não vou ficar aqui falando o meu currículo, mas só deixo informado aos senhores que eu fiz parte durante 10 anos da mediação, da confecção de toda essa lei, respaldada e orientada, eu e mais um grupo, não foi só eu, óbvio, eu e mais um grupo, respaldado pelo Ministério da Cultura, tá? Onde nós tivemos as conferências, e da conferência saiu um grupo que desenvolveu aqui no município, tá? O anteprojeto de lei que deu origem à criação do Sistema Municipal de Cultura e ao Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, também participei com o senhor Lucas, né, no Conselho Municipal de Turismo, também já presidi o Conselho de Assistência Social no município,
e já teci vários estudos sobre conselhos, mas não estou aqui realmente para ficar falando do meu currículo. Como disse o Ângelo, se quiserem, depois eu envio o meu Lattes. Tá? A questão aqui é a seguinte, tá? A alteração de lei desses itens já está contemplada no documento que nós enviamos, tá? Essas proposições, eu vou até aqui aproveitar o tempo e compartilhar a minha tela, onde na tela terá aqui o estudo feito, eu já enviei também, mas o estudo feito pela gestão passada e dialogado de forma técnica, tá? Com os membros, né? Foi esse estudo aqui, tem no site da prefeitura, em ata do conselho, tá? Isso aqui é da gestão passada, eu participei como colaboradora, é referente à lei complementar, estão aqui todos os artigos, né, mencionados, as justificativas dos porquês, então por isso que a gente coloca que estamos retrocedendo um ano, né, porque já foi conversado, já foi dialogado, já foi enviado, já está contemplado também na alteração de lei que o Conselho enviou, né, e que, pelo que recebemos ontem, já foi protocolado. Então, se existe urgência, já está tudo em encaminhamento, porque foi conforme a ata da reunião que a gente pode apresentar, que estava presente toda essa equipe técnica, né, da prefeitura. Tá? Isso é a primeira questão. A segunda questão, então, é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela, como disse o Ângelo, e está aqui na minuta, no chat, tá? Tanto a lei em relação ao CODIVAP aqui da região, que é o consórcio, né, o convênio, não sei se consórcio, convênio, não sei, dos municípios, e já está também no próprio Ministério, né? É só baixar e diz que realmente todos os municípios irão se receber, se tiverem essa questão aí da conta, né? Não necessariamente do fundo, eles não solicitam o fundo, tem muito município que não tem o fundo, tá? Eles solicitam uma conta adequada do órgão gestor para que possa receber. A nossa lei aí é de alteração de um sistema municipal de cultura que inclui um fundo e que vai prejudicar futuramente. Já passou, conselheira Nara. Muito obrigado. Então, eu só vou fazer uma última consideração. Pois não. Caso vá para a votação, tá? Infelizmente, eu vou ter que proceder de uma forma legalista e eu vou fazer o encaminhamento ao Ministério Público, porque nós estamos sendo coagidos, tá? Isso aqui foi feito fora do regimento interno, não está sendo ouvido a sociedade civil condizente com o que é um conselho, um controle social, e se é para participar de um colegiado que não está se configurando como colegiado, mas como uma massa de manobra para imposição, eu irei me retirar do conselho e eu irei fazer a denúncia ao Ministério Público, porque não é possível que um conselho que é criado para participação da sociedade civil, trate a sociedade civil dessa forma, não a escute, não a considere e não respeite os trâmites legais, tá? Porque nós respeitamos todos os trâmites legais. Então, fica aí a critério dos senhores. Muito obrigada. Eu que agradeço, conselheira. Muito obrigado pelas considerações. Daniele, por favor, pode falar. Daniele? Oi. Eu não sei se estão me ouvindo? Estamos. Vou tentar ser bem breve. Na verdade, vou ser bem breve. O que eu quero falar é bem breve. Acho que eu tentei, né, entender muitas vezes tudo isso que está acontecendo. Em várias conversas com o Lucas, compreendi como são. Eu tinha muito medo,
né, de como que seriam alterações da lei, porque a gente sabe que, como o Lucas já explicou, esse processo ele caminha muito dentro da prefeitura até que ele seja realmente levado à legislação, para o legislativo para fazer alterações. E aí o Lucas me explicou várias vezes sobre como aconteceu recentemente. Ele falou aqui para a gente sobre o Conselho de Turismo. E assim, o que eu pude compreender é que a gente pode estar sempre alterando, desde que a gente sempre esteja em conversa, de que tudo isso seja votado, muito bem registrado. Então, eu fico muito até chateada quando o entendimento aqui é de que a gente estaria jogando fora um trabalho feito pelos conselheiros. Eu, de forma alguma, entendo dessa maneira. Eu acho que se a gente precisa fazer uma alteração agora, e a gente pode fazer para que as coisas se viabilizem, que a gente faça, e que posteriormente a gente faça as outras alterações também. Então, assim, é uma coisa que pode estar sempre em mutação, desde que seja positivo. Então, eu quero acreditar que a gente, em nenhum momento, a gente está desfazendo do trabalho que já foi realizado, e que a gente pode estar sempre construindo junto. E foi a isso que nos dispusemos quando nos tornando conselheiros por aqui, né? Bom, o que eu queria falar é isso. Eu acho que a gente, depois de mim agora, eu não vejo que a gente tenha mais inscritos. Ninguém. Como está aqui no nosso cronograma, eu não sei se o Lucas tem mais alguma coisa a dizer a respeito das falas que foram feitas, alguma coisa para reforçar, que aí tinha uma fala para ele aqui seriam mais 10 minutos, isso? Bom, se o Lucas quiser se manifestar, e aí depois a gente já passar para a votação. Podemos, então. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu só acho que ficou um pouco indelicado, porque como me convidaram para apresentar, então nada como eu falar as minhas atribuições, e de forma alguma eu quis menosprezar ou diminuir alguém falando meu currículo Lattes. É que como convidado para apresentar e defender uma proposta, nada melhor do que eu colocar aquilo do qual eu estudei, mas sem desmerecer ninguém. Apenas como convidado, eu quis dar ênfase nessas minhas atribuições, nessas minhas competências, sem desmerecer ninguém. E no mais, eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que já foi muito bem colocado os posicionamentos, e como a Dani bem trouxe, só quero reforçar que discussões, elas sempre são bem-vindas, desde que fundamentadas, e a qualquer momento essas discussões podem vir à tona. A qualquer momento elas podem vir à tona. Eu, como conselheiro do Contur nos últimos 2 anos, vi a lei do Contur desde 2016, quando ela foi instituída, ser alterada 4 vezes. Então, a lei do Contur já foi alterada 2 vezes. As leis podem ser alteradas, desde que com estudo técnico fundamentado, elas podem ser alteradas a qualquer momento. Então, eu espero que realmente essas impropriedades técnico-financeiras sejam sanadas para, enfim, esse fundo ser constituído em nosso município. Obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas, muito obrigado pelo apoio, pelos esclarecimentos. Conselheiro, Ângelo, por gentileza, 1 minuto para que possamos prosseguir. Uma coisa rápida. A minha fala sobre o currículo Lattes foi porque
Vocês estão me ouvindo? Perdão? Sim. Desculpa. Minha fala foi porque ele disse que, né, isso foi construído por técnicos e porque a gente não tem técnicos, portanto, a gente poderia se equivocar. Eu concordo com ele até certo nível, né? Porém, contudo, todavia, esse estudo ele foi partilhado com a prefeitura, ele foi discutido em audiência dentro do próprio conselho e houve ali um consenso, né? Então, o fato de nós não sermos juristas, não sermos técnicos necessariamente em economia, não impede que a gente consiga elaborar um relatório, e isso não é mera opinião. Muito obrigado, conselheiro. Por gentileza, Dani, vamos então dar prosseguimento para a votação e resultado e encerramento, por favor. Segue para a votação pela concordância ou discordância em relação a essa proposta que foi encaminhada em relação a... Dani, eu não estou te ouvindo. Dani, está muito baixo. Ok, tá melhor? Melhorou. O que vai seguir aqui para votação diz respeito à proposta que foi enviada pela Prefeitura Municipal de Taubaté ao Conselho. Então, os conselheiros devem votar em concordância ou discordância à proposta de alteração, no que diz respeito a alguns artigos que se referem ao Fundo Municipal de Cultura. Eu vou iniciar aqui e só dizer se concorda ou discorda, ok? Ana Paula Zarbietti. Eu, Ana Paula Zarbietti, conselheira representante do gabinete, asseno com concordância a proposta de mudança da Lei 398. Ok. Daniele Ferreira Mendes da Cruz, sou eu, represento a Secretaria de Turismo e Cultura. Voto em concordância pela alteração. Representante da Secretaria de Educação, Daniel Cristiano Santos. Olá, eu, Daniel, falando em nome da Secretaria de Educação, voto em concordância com a alteração. Departamento de Comunicação, Letícia Maria Teixeira Chagas. Eu, Letícia, também voto em concordância pela alteração, conforme apresentada aí pela Prefeitura. Secretaria de Planejamento, Marcela Mantovani Teixeira. Marcela, do Planejamento, eu voto pela concordância, pela alteração, em concordância com a alteração da lei. Ok. Eu registro aqui a presença do senhor Edu Chaves, representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Ele já entrou há algum tempo. Edu, sua manifestação. Edu votou aqui no chat. Ele disse: eu voto em concordância pela alteração. Meu microfone não está ok. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Emerson Francisco da Silva. Emerson, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, voto a concordância da alteração da Lei 398. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Delvecchio Alves de Oliveira. Eu, Delvecchio Alves de Oliveira, representando a Secretaria de Governo da Prefeitura, voto em concordância pela alteração. Secretaria de Meio Ambiente, Getúlio Cáter de Almeida. Getúlio colocou aqui no chat: como faço parte da antiga formação e já havia concordado, eu continuo concordando. Secretaria de Esportes, a gente não tem representante aqui. Secretaria de Segurança Pública Municipal, Bruno dos Santos Nogueira. Eu, Bruno dos Santos Nogueira, representante da Secretaria de Segurança,
Voto em concordância. Unital, professor Dr. Moacir José dos Santos. Voto em concordância com as alterações propostas. Fórum Setorial de Artes Visuais e Design, Luiz Cláudio Daniel. Não sei se o Daniel continua. Ok, ele colocou no chat. De acordo, Luiz Cláudio Daniel, sem microfone e vídeo. Ele está de acordo. Fórum Setorial de Artesanato, Paulo Bonani Filho. Paulo Bonani Filho também vota em concordância. Fórum Setorial de Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo, Ângelo Rafael Rubim Alves. Em nome da história, eu voto discordando. Cortou seu microfone, Ângelo, desculpa. Eu discordo. Ok. Fórum Setorial de Audiovisual e Arte Digital, Bruno Carvalho Urzua Aguilera. Bruno Urzua votou em concordância aqui no chat. Fórum Setorial de Música... não temos representante. No Fórum Setorial de Artes Cênicas, Sandro não conseguiu entrar. Fórum Setorial de Cultura Popular, a Rosane estava acompanhando, mas eu vi que está presente o senhor Reginaldo. Então, o senhor Reginaldo, como titular, a votação é por parte dele, né? Senhor Reginaldo? Está digitando, Dani. Tá. Olá, Reginaldo Rauschild, grupos étnicos, eu voto em concordância. Ok. Está registrando? Sim. Registrado. Ok, obrigado. Obrigada. Fórum Setorial de Empresas e Produtores Culturais, Dimas de Oliveira Júnior. De acordo. Fórum Setorial de Trabalhadores da Cultura, Josinara Ribeiro de Alencar. A conselheira digitou que tinha se retirado da reunião. Está escrito no chat. Ok. Fórum Setorial de Instituições Culturais Não Governamentais, Mário Jefferson Leite Melo. Mário Jefferson Leite Melo, concordo em gênero, número e grau. Fórum Setorial de Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, Zaira Maria Silva Santos. Eu discordo. E o Fórum Setorial de Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, que seria o Leandro, mas ele não está presente na reunião. Eu vou fazer a contagem aqui, me dê só um minuto. Nós tivemos, então, 19 votantes, 17 votos em concordância e 2 votos em discordância. Bom, esse é o resultado da eleição. Dimas, só um segundinho. Pois não, Paulo Bonani. Dani, no início, nós, quando abriu a reunião, tinha 17 titulares e 2 suplentes exercendo a titularidade. Dava 19.
Agora mesmo com a saída da Nara, deu 19 de novo? Entrou alguém durante a reunião? Entrou um rapaz só. Entrou o Bruno, né? Isso mesmo, senhor Paulo. Não, na verdade entrou o Edu Chaves. Entrou às 10h12. Ah, não, tudo bem. É importante porque depois vai constar aí que começou com número e o número de votos deu diferente, pode criar algum problema. Então tem que ficar bem claro isso aí, né? Porque na abertura abrimos com 19, fechou e 20 votos, né? 20 votos não, 19 votou apesar de uma ausência justificada que vai se constar em ata, então é importante para fechar esse número e não dar margem a dar a entender que a reunião teve alguns equívocos técnicos, tá ok? Perfeito, seu Paulo. Agradecemos a sua colaboração. Conselheiros e conselheiras, nós tivemos o resultado conforme a primeira secretária informou. Então, aviso que a ata será encaminhada para os conselheiros através do e-mail hoje até às 15 horas. Agradeço a atenção, compreensão de todos, agradeço a presença do Dr. Lucas, que foi muito solícito em nos esclarecer. Agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras e dou por encerrada a sessão. Pode falar, Dani. Oi. Desculpa, pessoal, vamos deixar então aqui já até para registrar em ata, tá combinado? A partir de quando eu enviar a ata para vocês, eu peço que hoje até às 18 vocês façam qualquer tipo de correção que seja necessária na ata, me mande, eu já faço a correção de texto, do que for, qualquer menção, qualquer coisa que for necessária. Até às 18 horas. Aí hoje, na parte da noite, faço as alterações que forem necessárias. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a ata fica aqui na CETUC, comigo, no Centro Cultural, à disposição para ser assinada. Ela fica aqui até, então, meio-dia aqui, e aí depois, aqueles que acharem necessário, eu vou com o motorista daqui, posso até conversar com ele, se a gente tiver algum problema, ou vou eu, ou com a ata, ou vai o Dimas com a ata, se ele tiver, né, como ir também. A gente vai para fazer a assinatura daqueles que não forem possível de vir aqui, tá bom? Então fica combinado assim. Perfeito, Dani. Aí combinamos e eu estou à disposição também para isso. Tá bom? Então, chegamos à conclusão. Agradeço a presença de todos, a votação, e vamos prosseguir, que temos muita luta pela frente. Muito obrigado a todos. Ai, ai.